Beleza? Aqui é o professor Michel de Biologia. Estamos aqui para mais uma aula agora de Zoologia. Nós vamos falar de dois grupos de animais. Vamos falar primeiro de vermes, animais de corpo alongado, com o corpo dividido em segmentos que lembram anéis, os anelídeos. Vamos ver o caso da famosa minhoca, da sanguessuga, mas também vamos comentar o caso do nereis, um anelídeo aquático. E também vamos falar dos animais de corpo mole, os moluscos. Quando falamos em moluscos, pensamos agora no caracol, pensamos nas ostras, mariscos e mexilhões e nos polvos. Veremos então como caracterizar cada um desses grupos, avaliando agora as características, como é que isso pode ser questionado para vocês no vestibular. E aí volto a frisar, não devemos apenas decorar o termo, decorar o nome, mas entender evolutivamente qual o papel dessas estruturas típicas de cada grupo na adaptação de cada ser. E assim a nossa compreensão se torna mais lógica até. Pois bem, quando começamos agora com os chamados anelídeos, como já falamos, são animais de corpo alongado. Genericamente, nós os chamaremos de vermes. O que é um verme? Um verme é um animal de corpo alongado sem qualquer expansão corpórea. Não tem patas, não tem antenas, não tem apêndices, não tem expansões do corpo. Nós temos três filos de vermes. Os plateumintos, vermes achatados, como as planárias, que já falamos em outra aula. Nemateumintos, vermes cilíndricos, como as lombrigas, que também já foi mencionado. E agora vamos falar do último grupo dos chamados vermes, que são os anelídeos. O que eles se diferenciam? Eles podem ser tanto achatados quanto cilíndricos, mas eles têm o corpo dividido em segmentos evidentes que lembram anéis. Quando temos um corpo dividido em segmentos evidentes, você fala que esse corpo é dividido em metâmeros. Então ele é metamerizado. Artrópodes, que a gente vai falar em outra aula, são divididos em cabeça, tórax, abdômen. Você falou tórax, abdômen? Cabeça, tronco. Peraí. Então nós temos, na verdade, um corpo dividido em segmentos que eu consigo identificar facilmente. Isso são metâmeros. Aqui nós veremos, no caso da minhoca, nosso melhor exemplo, o corpo dividido em anéis bem evidentes. Vamos encontrar esses seres tanto na terra quanto na água. E aí vai tanto o habitat aquático marinhos, oceanos e mares, quanto no habitat aquático dulcícola, em lagos e em rios. E aí, que características que esses seres apresentam em seu corpo, na sua anatomia e, consequentemente, na sua fisiologia e seu funcionamento, que chamam a atenção? Então vamos lá. Olhando aqui, uma minhoca em corte transversal em cima e em corte longitudinal aqui ao lado, a gente começa a ver essas características. O tubo digestório, a captação de alimento. Você tem uma abertura para a entrada, uma boca na região anterior e outra para a saída, ânus. Então nós temos tubo digestório completo, boca e ânus. Evolutivamente isso surgiu no grupo anterior, os nemateumintos, e continua nesse grupo que teve origem posterior, os anelídeos. Ah, mas não mudou nada? Mudou. Nós temos agora a possibilidade de setorizar o tubo digestório, dividido em órgãos especializados para uma quebra mais específica do alimento. Então o alimento entra por um lado, vai sofrendo o processo de quebra e saem os resíduos por outro lado, por outra abertura. Isso permite agora regiões especializadas. Chamam a atenção agora para a moela, que vai agora realizar a digestão mecânica com a musculatura lisa, esmagando o alimento, triturando o alimento. Papo, que armazena temporariamente o alimento. E aqui, bem no início agora, junto, próximo ao esôfago, nós temos glândulas produtoras de muco, que permitem agora que este muco lubrifique o bolo alimentar ingerido, facilitando sua deglutição. Ora, já ouvi falar que minhoca come terra, Michel, é verdade? Vamos por partes. Minhoca ingere partículas do solo à medida que se alimenta. Ela vai ingerir o solo, mas ela não vai comer o solo. Ela vai aproveitar a matéria orgânica que está ali dispersa, restos de folhas, restos cadavéricos, restos de cascas de árvore em decomposição. Ela vai aproveitar essa matéria orgânica que ela vai quebrar, e aí, quando ela defeca, quando ela elimina os restos da digestão, o que sai? Fezes formadas por terra misturada a resíduos
resíduos agora da digestão. Aí você tem uma grande quantidade de matéria orgânica mínima, pequenas moléculas e sais minerais, que serão misturados a esse solo, facilmente assimilados pelos vegetais que ali estão. Isso é o chamado humus. Então aqui pelo ânus agora, a minhoca libera no ambiente o que nós chamamos de humus. O humus agora permitirá a renovação dos nutrientes do solo. Então, uma questão que já apareceu em vestibular, qual que é a importância ecológica das minhocas? 3 pontos. A minhoca libera humus, que renova os nutrientes do solo, e as galerias que escava, os túneis subterrâneos que ela vai escavando na camada superficial do solo, permitem tanto a infiltração da água no solo, quanto a aeração do solo, que o oxigênio chegue até as raízes, porque elas têm mitocôndrias, têm que fazer respiração aeróbica para conseguir energia. Ou seja, as minhocas têm importância ecológica e nós temos que considerar esses 3 pontos. Então não é que ela está comendo a terra, ela está ingerindo partículas de solo, mas está se alimentando da matéria orgânica ali dispersa. Beleza. O que mais nos chama a atenção? Assim como os demais animais, desde os plateumintos, você observa aqui, ó, 2 lados bem evidentes ao longo do corpo. Simetria bilateral. Isso forma desde os plateumintos e segue ao longo da evolução em todos os animais. Apesar dos equinodermos depois têm simetria radial, eles têm simetria bilateral na fase larval. Beleza. O que mais que nós observamos? Nós temos agora o sistema nervoso presente. O sistema nervoso tem neurônios? Tem, mas existe uma aglomeração maior na região anterior, formando um gânglio cerebróide, um cérebro ainda, propriamente dito. E a partir daí, seguindo aqui nessa linha amarela, nós temos um feixe de gânglios que segue pelo ventre do animal. O gânglio é um aglomerado de células. Agora, no caso, um gânglio nervoso é formado por neurônios. E você tem o aglomerado dos corpos celulares agora formando uma região mais dilatada. Então você tem o feixe principal de nervos formando vários gânglios de onde ramificam-se dendritos e axônios pelo corpo. Você tem um sistema nervoso ganglionar ventral formando esse cordão nervoso pelo ventre do animal. Isso também vai ser observado em artrópodes. Então uma pergunta da Unesp, segunda fase, um tempo atrás, perguntava: quais características provavam parentesco evolutivo próximo entre anelídeos e artrópodes? Se eu estou falando de parentesco evolutivo próximo, tem que ser o que eles têm em comum. O que eles têm agora que permite dizer que eles tiveram uma origem comum. E os dois têm corpo metamerizado, como já mencionei, e sistema nervoso ganglionar ventral. Beleza. Espera aí. O que mais podemos mencionar? Quando falamos agora na excreção, nós temos para cada anel do corpo 2 tubos que drenam os resíduos agora da cavidade celomática e eliminam por poros na pele para o meio externo. Esses são chamados nefrídeos ou metanefrídeos, que permitem a excreção agora do excesso de água e das excretas nitrogenadas. Nós encontraremos também uma coisa que chama muito atenção, é a cavidade embrionária celomática. O celoma surge pela primeira vez na evolução nesses animais. E qual a consequência disso? O celoma é uma cavidade totalmente limitada pela mesoderma embrionária e formará verdadeiros canais ramificados no interior do corpo do animal, os vasos sanguíneos. O sistema circulatório vem da cavidade celomática. E aí nós observamos agora pela primeira vez um sistema circulatório com vários corações ao longo do corpo, em vasos transversais, e vasos longitudinais, um ventral e um dorsal, percorrendo o corpo. Nós temos aqui um sistema circulatório pela primeira vez, mas essa circulação é chamada de fechada. O que é uma circulação fechada? Fazendo aqui uma comparação, existem 2 tipos de circulação: tipos de vasos onde o sangue, arrastando nutrientes, substâncias úteis e drenando resíduos, pode fluir pelo corpo do animal. A circulação que temos aqui em anelídeos é semelhante à nossa de cordados vertebrados. É chamada de fechada. O sangue só fica no interior dos vasos. Então você tem um órgão muscular oco, que é o coração, que contrai, a gente vai ver isso depois em outra aula, empurrando o sangue para tubos, para vasos. Esses vasos se ramificam pelo corpo,
formando canais finíssimos como fios de cabelo. São chamados capilares. Essa rede de capilares com paredes permeáveis realiza troca com os tecidos por difusão, de onde tem muito para onde tem pouco. Então tem muito nutriente dentro do sangue, pouco nas células, por difusão vai para o tecido. Tem muito resíduo no tecido, pouco no sangue, por difusão sai do tecido e cai no sangue. E aí o sangue volta para vasos que retornam para o coração para ser empurrado novamente. Então se tem um circulatório fechado, o sangue só fica no interior dos vasos, a pressão se mantém, consequentemente a velocidade de condução é mais eficiente, agora é maior. Legal. Existe também, não neste grupo, a circulação aberta ou lacunar. Qual que é a diferença? O sangue agora vem pelo vaso, mas o vaso é como se ele acabasse. O sangue é derramado numa grande cavidade, não grande não, mas é maior do que o vaso, chamada lacuna ou hemocélis. E aí o sangue banha os tecidos, o sangue vai ser chamado aqui também de hemolinfa, permitindo trocas de nutrientes e resíduos. Isso leva a uma queda na pressão, porque agora o sangue se espalha por essa cavidade. E aí, com essa queda de pressão, cai a velocidade de condução. Não é uma condução tão eficiente. A gente vai observar isso no próximo grupo, que são os moluscos e nos artrópodes. Tá? Então, nós temos agora circulação pela primeira vez e a circulação fechada. Além disso, vem uma consequência. Até agora, os organismos faziam trocas gasosas por simples difusão. O oxigênio entrava de onde tem muito para onde tem pouco, e o CO2 saía de onde tinha muito para onde tinha pouco, obedecendo o princípio da difusão, por qualquer parte do corpo, seja o revestimento externo ou o revestimento até do tubo digestório. Qualquer região do corpo fazia troca gasosa. Agora não. Agora nós teremos uma epiderme permeável com vasos sanguíneos passando logo abaixo. E o que isso vai permitir? Isso permitirá agora que o sangue traga o CO2 e o CO2 saia pela epiderme por difusão e o O2 atravessa a epiderme e caia na circulação. Então nós temos pela primeira vez agora um sistema respiratório. Quando olhamos aqui este modelo, podemos evidenciar isso. Vejam aqui, os vasos sanguíneos estão bem próximos da epiderme. Então, o sangue vem, traz agora CO2 do lado da epiderme, CO2 sai por difusão. O O2 entra e aí eu vou levar esse oxigênio para o corpo. Então eu tenho um sistema respiratório agora cutâneo ou tegumentar. Eu tenho trocas através da epiderme com a atmosfera, com o auxílio dos vasos sanguíneos que ajudam no transporte de gases. Então o sangue tem função respiratória, ele transporta gases e facilita a troca agora com a pele. Beleza, mas isso é para os anelídeos terrestres. Os aquáticos, dentro d'água é um problema. Dentro d'água o meio é mais denso, que reduz a velocidade da difusão, e além disso tem menos oxigênio disponível, porque a tendência do O2 é subir. Então, peraí, como é que eles vão conseguir oxigênio debaixo d'água? Só com a epiderme não vai conseguir todo o oxigênio que precisa. Então olhem aqui, ó. O que acontece na epiderme? Ela faz uma dobra para fora, uma evaginação, e abaixo dessa dobra você terá o vaso sanguíneo passando bem ao lado. Aí eu aumento a superfície de contato. O que vai acontecer? O CO2 agora tem mais espaço para sair por difusão para o meio aquático e, ao mesmo tempo, o O2 também tem mais espaço para entrar por difusão. Ora, como é que eu vou chamar essa expansão da epiderme com vasos sanguíneos passando abaixo, que aumenta a superfície de contato para a troca gasosa debaixo d'água? Nós chamaremos isso de brânquia, ou guelra. Então, a respiração branquial é uma evolução, uma modificação, evoluir não é melhorar, evoluir é mudar, uma modificação da respiração cutânea. Você aumenta a superfície de contato da pele, de modo que você aumenta a eficiência da troca de gases. Nos anelídeos aquáticos, como nereis, nós teremos essas brânquias em expansões onde estão as cerdas chamadas de parapódios ou parápodes, que além de ajudar na locomoção, também vão ajudar agora com a troca gasosa. Beleza? Então nós temos, deixar aqui enfatizado para vocês, como já mencionamos anteriormente,
algumas características que se destacam. Nós temos digestório completo, com especializações, como as glândulas de muco e a moela. Nós temos dois lados equivalentes do corpo, a simetria bilateral. Nós encontramos um sistema nervoso ganglionar ventral, a excreção por nefrídeos ou metanefrídeos, tem 2 canais por anel do corpo. E aí o que chama atenção? Tubo digestório, simetria, sistema nervoso, excreção já existiam em outros grupos anteriores e aqui continuou. Mas nós temos novidades agora, isso merece destaque. Pela primeira vez na evolução, eu tenho o sistema circulatório, graças ao aparecimento do celoma. E ele é fechado. O sangue só vai fluir pelo interior dos vasos. E eu tenho também um sistema respiratório propriamente dito. Animais de grupos primitivos, de poríferos até nematelmintos, faziam trocas direto por qualquer superfície de contato com o ambiente, tanto a epiderme quanto o tubo digestório agora. Aí nós temos pela primeira vez uma troca gasosa especializada graças ao auxílio do sangue. Troca gasosa na pele para os terrestres, como a minhoca, sistema respiratório cutâneo tegumentar, e a branquioguelra para os aquáticos. Então essas características aqui se destacam como novidades evolutivas, beleza? E aí, para a gente fechar, nós temos que agrupar, classificar os anelídeos de acordo com uma característica, que são filamentos proteicos que são formados a partir da epiderme. As cerdas lembram os pelos de mamíferos, mas não posso chamar de pelo agora, porque pelo é característica exclusiva. Eles são de estrutura parecida, têm a mesma função, mas a origem aqui é diferente. Então eles são análogos. Espera aí, nós teríamos agora o seguinte, aqui ó, eu consigo observar na minhoca pequenas cerdas, poucos prolongamentos agora que até ajudam na locomoção. Existem anelídeos com cerdas longas, em alguns até formam uma rede de captura das presas. Existem anelídeos com cerdas curtas, como esse caso da minhoca, e existem anelídeos sem cerdas. Nós vamos falar em 3 grandes grupos. Nós temos os poliquetos, que têm cerdas longas, são aquáticos, branquial e as expansões chamadas parapódios. Esses que apresentam muitas cerdas são como os nereis, vamos mostrar já já. Nós temos os que têm poucas cerdas, que a gente mostrou agora, são as minhocas, são os oligoquetos. E nós temos agora, e aí devemos até lembrar, lembre-se que as minhocas são hermafroditas, têm os 2 sexos, são monôicos, mas não conseguem reproduzir sozinhos, não fazem autofecundação, porque o aparelho reprodutor masculino não tem contato com o feminino. Então eles são obrigados a trocar gametas entre si. Apesar de serem hermafroditas, minhocas fazem fecundação cruzada. E aí aquele grande anel chamado clitelo vai formar um casulo protetor para os ovos. E o último grupo, os aquetas, prefixo A, não, negação, ou hirudíneos, são ectoparasitas sem cerdas, como é o caso da famosa sanguessuga. Então aqui, só para ilustrar, nós temos um caso de cada um. Nós temos aqui o nereis, vocês podem ver aqui os parapódios ou parápodes, que ajudam na locomoção, e as longas cerdas, que também existem aqui ao longo do corpo. Nós temos agora os oligoquetos, caso da minhoca, você não consegue ver a olho nu, tem que observar aqui agora com calma entre os anéis as pequenas cerdas, mas elas existem. E aqui, só para enfatizar aquele grande anel que eu falei, o clitelo, vai formar o casulo para os ovos depois na reprodução da minhoca. E a sanguessuga que não apresenta cerdas, que é parasita externa, é um ectoparasita, que vai ter agora uma ventosa oral para se prender no animal e uma saliva com uma substância anestésica e anticoagulante para poder se alimentar do sangue e esse sangue não coagular no seu tubo digestório. Essa substância anticoagulante hoje também é utilizada até para evitar a formação de coágulos, tanto em pacientes quanto em sangue recém-extraído, para que ele possa ser preservado por mais tempo. Inclusive, se usam sanguessugas em alguns hospitais, sanguessugas criadas em laboratório, para reduzir edemas pós-operatórios ou edemas agora de traumatismos, para tentar agora melhorar a qualidade de vida do paciente. Tá legal? Tudo bem, meus amores? Com isso aqui a gente fecha essa parte inicial dos anelídeos. Depois, na outra aula, a gente vai continuar com os moluscos. Tudo bem?
Aquele abraço para vocês, obrigado pela atenção e até mais.